Sou Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs FOF, o RVBI 11, e hoje vou falar um pouco aqui sobre a performance do fundo no mês de janeiro de 2022. Bom, janeiro de 2022 foi um mês de pouca movimentação na nossa carteira, né? Quando a gente olha um pouco para trás ali nos meses de novembro e dezembro, que foram de bastante volatilidade, novembro de queda e dezembro de bastante alta, a gente chegou a movimentar mais ou menos 15% do nosso portfólio ali, girou em torno de 20 milhões de reais nos 2 meses anteriores. Então, em janeiro, a gente já havia preparado um portfólio mais defensivo para iniciar o ano, primeiro porque a gente já imaginava uma certa correção do IFIX em janeiro e nos primeiros meses de 2022, em função da forte alta do mercado em dezembro, que foi mais ou menos 8,8% só no mês de dezembro de alta, também que compensava uma certa queda acentuada que havia tido nos meses anteriores. A gente preparou um portfólio mais defensivo para o início do ano, por esse fator e também porque, principalmente ao longo do primeiro trimestre, o mercado ainda tende a ser bastante afetado nos fundos imobiliários por conta do fim do ciclo de alta da Selic, né? Por mais que o mercado já precifique isso, né, já dê como certo a taxa Selic atingindo ali em meados de março cerca de 11,75%, até mesmo 12% ao ano, no momento em que isso acontece, naturalmente o investidor vê ali a pessoa física opções na prateleira de investimentos com um retorno mais atrativo na renda fixa e acaba trocando muitas vezes um investimento de fundo imobiliário e substituindo ele pela renda fixa. Naturalmente aí os fundos tendem a ser afetados. Marginalmente, a gente adotou uma postura defensiva e isso acho que já provou o seu valor no mês de janeiro, né? Quando a gente pega o total return, né, o retorno total da nossa carteira em janeiro, foi de 0,1% de queda contra uma queda de 1% do IFIX. Então ali a gente já conseguiu preservar bastante valor para o investidor. Com isso a gente conseguiu manter aí o dividendo em 0,75 centavos por cota, né, acima dos 10% ao ano líquidos para o investidor, que é o mesmo patamar já desde agosto do ano passado, com certa tranquilidade. Isso porque boa parte dos nossos dividendos, como a gente sempre frisa, a maior parte deles vem de uma receita recorrente da nossa carteira, né? Então a gente não tem muito peso de ficar girando muito a carteira, consequentemente os dividendos tornam-se mais estáveis e a gente tem conseguido mantê-lo num patamar elevado e estável ao mesmo tempo. Hoje, para você ter uma ideia, 90% da nossa distribuição de dividendos vem de dividendos recorrentes da carteira e só 10% do ganho de capital realizado. Para ilustrar, eu acho que vale citar o estoque de ganho de capital não realizado que nós encerramos no mês de janeiro, que é aproximadamente R$ 1,29 por cota, dos quais, em média, com o portfólio atual, nós consumimos entre 8 a 12 centavos ali por mês, a depender das circunstâncias de cada período, realizando esse ganho de capital e distribuindo aos investidores. Naturalmente, por ser um ganho de capital não realizado, você está sujeito a flutuações do mercado, tanto para cima quanto para baixo, mas essa informação para a gente é muito relevante porque nos dá a segurança de, no curto prazo, manter os dividendos no patamar atual, que são elevados e na nossa leitura trazem previsibilidade para o cotista, e também no momento em que o mercado iniciar uma retomada, a gente tem a capacidade de rapidamente transmitir isso através da elevação dos dividendos. Voltando aí para a nossa estratégia, né, de janeiro, que reflete muito, principalmente o nosso call de mercado aí para o primeiro semestre de 2022, é importante observar que a gente segue com uma postura de ativos descorrelacionados ao IFIX. O que isso significa? Que são ativos que, independente do que aconteça com o IFIX, a precificação deles não tende necessariamente a seguir o mesmo caminho. Então, num cenário em que a gente ainda vê o IFIX sob pressão, quando a gente soma um ciclo de alta da taxa de juros, ainda a pressão inflacionária que a gente observa no mercado, somada à proximidade do calendário eleitoral, que naturalmente em qualquer circunstância embute certa volatilidade no mercado, a gente acaba optando por uma posição defensiva com ativos descorrelacionados. E o que isso significa na prática? A gente tem ativos que, por exemplo, têm gatilhos de valor que não necessariamente dependem de fatores macroeconômicos, então que tem questões muito próprias individuais de cada ativo. Aí vale citar, por exemplo, o IEC, né, o Autonomy Edifícios Corporativos, que é nós temos aproximadamente 8% da carteira, e que ele tem um fator sim de precificação naturalmente, que faz fator direto de como o mercado está sendo precificado como um todo, né, o valor dos ativos dos fundos imobiliários em geral, porque ele é um fundo imobiliário, mas ao mesmo tempo ele tem fatores internos,
como, por exemplo, a Vitória, já anunciada recentemente numa arbitragem com um inquilino que representa 75% da sua receita e que naturalmente vai ser repassado, os proventos que estavam sendo retidos por conta desse processo será repassado ao investidor. O patamar de dividendo recorrente desse fundo também será sensivelmente elevado no futuro próximo e, na nossa leitura, isso será um gatilho de valor para o ativo. Então, esse é um tipo de exemplo que a gente tem de ativos que são descorrelacionados ao IFIX e é onde a gente está calcando muito a construção do nosso portfólio. Além do fato, é claro, dos fundos de CRI e do investimento direto em CRI, que nosso fundo pode fazer, que nos permite uma receita recorrente um pouco mais elevada em função da alta da taxa de juros e também da inflação sob pressão. Bom, acho que esse foi um bom resumo do que foi o mês de janeiro do RVBI, um mês com poucas movimentações e a manutenção de um portfólio defensivo diante do IFIX. Convido a todos a nos acompanharem nas redes sociais, no site exclusivo do próprio fundo e nas principais plataformas de streaming. Até o próximo mês.